Boa noite a todos. Esta audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria constante da pauta convite, a saber, a audiência pública número 13, em 25 de abril de 2018. Item único. Projeto de lei número 12.329, dos vereadores Paulo Sérgio Martins, Fauás Tarra, Leandro Palmarini e Rafael Antonucci, que veda fogos de artifício no território de gestão da Serra do Japi. O item apresentado será objeto exclusivo dos debates. De acordo com a rotina das audiências públicas, os autores do projeto são os primeiros a fazer uso da palavra. Durante a explanação, os cidadãos interessados em se manifestar-se devem inscrever-se junto aos funcionários Érica e Samuel, a quem peço que se identifique. As inscrições encerram-se às 19h30. Os inscritos poderão, então, fazer uso da palavra por até 5 minutos. Em seguida, a palavra será aberta aos demais vereadores interessados. Ao final, novamente a palavra é dada aos autores do projeto, para, se o caso, responder os questionamentos e fazerem as considerações finais. Quero aqui registrar a presença do vereador Antônio Carlos Albino, não chegou, mas o vereador Grapeia. Também cumprimentar o vereador Ed Carlos Vieira, do Vetor Oeste. Os autores do projeto, vereador Rafael Antonucci, Fauás Tarra, Leandro Palmarini e Paulo Sérgio Martins. Registrar a presença da Silvia Merlo, presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Do Eduardo Iassu, presidente da Associação Brasileira de Pirotecnia, a Sobrap. Presença da doutora Vânia Plaza Nunes, presidente da Fundação Serra do Japi. Convido a doutora Vânia Plaza Nunes, presidente da Fundação Serra do Japi, que fará uma explanação sobre a área de gestão da Serra do Japi. Está preparando o material.
Doutora Vânia Plaza Nunes, presidente da Fundação Serra do Japi, fará uma explanação mostrando o território de gestão da Serra do Japi e, após a sua explanação, terá a palavra os autores do projeto, o vereador Fauaz Tarra, Rafael Antonucci, Leandro Palmarini e Paulo Sérgio Martins. E após a fala dos autores do projeto, terá a fala os inscritos, que a Érica e o Samuel estão realizando as inscrições. Alô? Não, aqui, ó. Boa noite a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite dos senhores vereadores e cumprimento os senhores vereadores em nome do Gustavo Martinelli, que é presidente dessa casa. E eu gostaria de, rapidamente, eu vou fazer uma explanação aqui para vocês sobre algumas questões ligadas ao território de gestão da Serra do Japi, uma vez que o projeto de lei da audiência pública de hoje, ele fala sobre a proibição de fogos de estampido no território de gestão da Serra do Japi. Acho que está longe, Raquel. Acho que você vai precisar me ajudar, Raquel. Volta. Volta. O próximo. Aí. Bom, quando a gente fala na Serra do Japi, eu trouxe uma imagem, né, para que, na verdade, vocês vejam que a gente está falando de uma área múltipla, uma área muito grande, que compreende um território, o próximo, que está ligado não apenas ao município de Jundiaí. Ele diz respeito também ao município de Cajamar, Cabriúva e Bom Jesus de Pirapora. Nós temos, na verdade, uma relevância, né, em relação a isso, e toda a legislação que foi feita a respeito disso, desde a época do tombamento, ele diz respeito a essa área que abrange os 4 municípios. Próximo. Então, só para vocês entenderem, a gente está falando de um território que ele apresenta uma característica, né, de relevo bastante peculiar, onde nós, no ponto mais alto, chegamos a ter 1.300 metros de altitude. Próximo. A Serra do Japi é uma das últimas grandes áreas de floresta contínua do estado de São Paulo. Ela ocupa, no total, uma área... Alô? Tá. Uma área de 354 quilômetros quadrados. Ela... Espera aí, Raquel, deixa eu testar. Ótimo. Perfeito. Ela, na verdade, ela compreende uma série de características que é importante a gente entender. Ela tem áreas de uma floresta estacional semidecidual de altitude, uma floresta estacional semidecidual, matas ciliares, que estão nos aquíferos, e lajedos rochosos. Por que eu estou mostrando essa imagem para vocês? Porque tudo que a gente falar em relação ao território de gestão da Serra do Japi, ele é considerado para que essa área toda seja protegida, porque essa é a área da reserva biológica da Serra do Japi. É uma paisagem marcante na cidade, foi escolhida como símbolo da cidade de Jundiaí em 2010 pela população, foi um trabalho feito pela TV Tem, então a comunidade jundiaiense considerou a Serra do Japi como símbolo do município. É a maior área de Mata Atlântica nativa contínua do estado de São Paulo. A gente tem uma característica única, né? A Serra do Japi, ela apresenta uma fisionomia de composição que não aparece em nenhum outro lugar do estado de São Paulo, porque ela é uma área de transição. Então a gente tem a área da Mata Atlântica que vem do litoral e a área de transição para a Mata Atlântica que vai para o interior do estado. Ela é denominada Castelo das Águas pelo geógrafo Aziz Absaber. Então, a grande relevância também que a serra tem é o fato dela ter uma quantidade enorme de nascentes e, por isso, ela tem um valor enorme se a gente pensar que muitos dos desafios que nós enfrentamos hoje, já no século XXI, é com relação ao abastecimento de água. Ela é considerada a reserva da biosfera pela Unesco e representa uma das últimas áreas de florestas, então, contínuas do estado de São Paulo.
por que eu coloquei essas duas espécies? Porque essas duas espécies são encontradas na Serra do Japi e hoje já são consideradas espécies de alta vulnerabilidade e risco de desaparecimento. Na Serra do Japi, a gente tem uma flora exuberante que existia em grande parte da região sudeste do Brasil, e hoje a nossa responsabilidade na gestão desse território é que ele é uma preciosidade. Muitas espécies, tanto de flora quanto de fauna, só existem aí. Então, só para vocês entenderem, quando eu estou falando disso, eu estou falando de mais de 900 espécies de borboletas que já foram identificadas. Então, isso é o segundo maior patrimônio mundial em espécies de borboletas que nós temos no mundo. Nós temos uma diversidade de 274 espécies já identificadas na Serra do Japi, sendo de 24 anfíbios, 19 répteis, mais 2 recentemente identificados, aves no entorno de 200 espécies, isso de acordo com dados ainda de 1992, que vão passar por revisão em breve. Hoje a gente tem mais de 300 espécies, sendo 31 espécies de mamíferos. Uma coisa que a gente nunca pensa, né, é a quantidade de peixes que a gente tem na Serra do Japi. Então, a gente tem aproximadamente 31 espécies que são encontradas aqui. E o que é importante é que essas 31 espécies representam 50% das espécies registradas nas bacias do Médio e do Alto Tietê em áreas de Mata Atlântica. Temas relevantes que nós deveríamos considerar toda vez que a gente for falar em relação à Serra do Japi. A vulnerabilidade dessa área, né? Então essa foto é uma foto aérea da Serra do Japi. O sistema sensorial dos animais, ou seja, toda vez que eu for falar a respeito da Serra do Japi, qualquer prática que eu vou fazer ali, eu tenho que entender como isso vai comprometer essa quantidade de espécies que eu mostrei para vocês. A nossa preocupação enquanto espécie humana, em geral, são com aqueles grandes animais, né? Os mamíferos, os peixes, os répteis, né? Os anfíbios. Mas a gente tem que pensar nas pequenas espécies de invertebrados, por exemplo, que, como eu mostrei para vocês, a gente tem uma fauna riquíssima. Eu só trouxe alguns exemplos aí para vocês. Então, nós temos essa multiplicidade de espécies e uma interdependência e interatividade do ambiente com seus atores ambientais. Então, toda a flora e fauna, ela é absolutamente interligada. Toda vez que eu vulnerabilizo alguma desses atores, eu estou comprometendo o sistema como um todo. Falando em plantas, só briófitas, a gente tem 71 espécies de briófitas, que são aquelas plantas que crescem no solo dos territórios. 97 espécies de samambaia, 101 espécies distribuídas em 49 gêneros e 18 famílias, porque a gente tem 4 espécies de licófitas também. São essas plantas que eu estou mostrando para vocês. Solanáceas, 57 espécies. Orquídeas, que é uma coisa que realmente chama muito a nossa atenção, porque as pessoas reconhecem a orquídea, entendem facilmente o que é. Só na Serra do Japi a gente tem 125 espécies já identificadas. 90 espécies de asteráceas. A gente tem espécies que só ocorrem e vão continuar ocorrendo na Serra do Japi se a gente tiver essa interação ecológica, por exemplo, entre as eugênias, que são espécies daquelas plantas que dão aqueles frutos polpudinhos que a gente conhece, como cerejas, por exemplo, que fazem parte, né, do nosso universo alimentar, e espécies como o jacu. Sem o jacu, a gente não tem dispersão de uma série de espécies de eugênias. Por que eu falei de tudo isso para vocês? Porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre o território da Serra do Japi. Então, só para vocês entenderem, aqui a gente tem a reserva biológica e toda essa área verde aqui, ó, é o território da Serra do Japi. Sendo que a gente tem a reserva, como eu falei, a zona de preservação e restauração e recuperação ambiental, que é toda essa área verde, e a zona de conservação ambiental, que é essa área que está mais nas bordas aqui. Tudo isso diz respeito ao território de gestão da Serra do Japi. Quando a gente fala sobre o território de gestão da Serra do Japi, a gente está diretamente falando sobre a Lei Complementar 417, que é uma lei de 2004, que cria o sistema de proteção das áreas da Serra do Japi e revoga os dispositivos do plano diretor. Na época que essa lei foi feita, o principal objetivo foi
barrar a exploração imobiliária, que estava com grandes riscos de acontecer de forma desordenada. E olha como foi importante. 14 anos depois, a gente vê que a gente tem um território com uma outra forma de interesse por parte das pessoas. A Lei Complementar 417, ela tem todos esses capítulos aqui. Disposições preliminares, ordenamento territorial da reserva, uso da área de zona de preservação, restauração e recuperação, áreas de conservação, conselho de gestão, avaliação da gestão, política ambiental e disposições finais e transitórias. Qualquer pessoa que quiser consultar essa lei na íntegra, é só acessar o site da Câmara dos Vereadores, colocar lá, Lei Complementar 417 de 2004, que vocês conseguem achar a lei inteirinha e ler. Na verdade, quando essa lei foi criada, os intuitos principais dessa lei foi definir qual era o território de gestão da Serra, criar um conselho de gestão da Serra do Japi, porque para que as ações ocorram, não basta que a gente tenha um conselho municipal de defesa do meio ambiente. O território de gestão é tão importante que ele tem um conselho próprio que toma decisões e decide muitos dos interesses que a comunidade pode ter em relação à área da Serra do Japi. Ele criou também o destacamento florestal da Guarda Municipal de forma oficial, que é a Guarda Municipal Florestal, que nós vemos por todo o território de gestão permanentemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, na época, a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, que hoje é uma diretoria de meio ambiente que está dentro da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Aqui, na verdade, a gente tem a definição da ação de cada um desses setores e o ordenamento territorial, que cria a reserva biológica, a zona de preservação, restauração e recuperação ambiental, a zona de conservação ambiental da Ermida, a zona de conservação ambiental da Malota e a zona de conservação ambiental da Terra Nova. Os limites do território de gestão e de cada uma das áreas ou zonas que constituem esse território encontram-se descritas no anexo 1 e definidas na planta que constitui o anexo 2, ambos constantes da lei complementar. Então, eu entreguei para os vereadores que estão presentes, e está disponível para todos os outros, um documento que tem a descrição perimétrica de qual é o território de gestão da Serra do Japi. Tá? Então, qualquer pessoa que tiver dúvida pode pegar e vai entender exatamente o que define esse território, né? Porque ele não é uma linha reta, ele não é uma área definida, ele leva em conta os atributos ambientais. Então, tem rios, estradas, né? Configurações de relevo, tudo isso é importante para a definição do território, e aí a gente tem a descrição, né? Então, inicia-se no ponto formado pelo cruzamento do eixo da Avenida Antônio Pincinato, com o limite da faixa de domínio da rodovia dos Bandeirantes e por aí afora. Então, aqui eu coloquei ele dividido em 3 partes e ele termina, deflete à direita e segue acompanhando o limite da macrozona urbana até a Avenida Antônio Pincinato, virando à direita e acompanhando a avenida no sentido bairro Centro até o ponto inicial da descrição, porque ele faz realmente a volta no território. O que é interessante a gente entender? Se alguém prestou atenção, quando eu pus a primeira parte da Lei 417, lá fala que ela foi alterada pela Lei 471 de março de 2009. A alteração que está ali é simples e exclusivamente para incluir no Conselho de Gestão da Serra do Japi um membro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Jundiaí, fazendo parte do Conselho. Tá? E o que vai interessar para nós aqui agora, chegando no que a gente precisa. A Lei o Decreto 20.876, de 6 de agosto de 2007, ele aprovou uma deliberação do Conselho de Gestão da Serra do Japi, colocando essa deliberação do Conselho como parte integrante da legislação que rege o território da Serra do Japi. Então, a deliberação é essa, a deliberação número 1, de 18 de abril de 7, então ela acabou de fazer 11 anos, e ela está em consonância com o dispositivo 7 do artigo 17 da Lei 417. Porque dentro da lei
417, ela diz que o papel do Conselho é deliberar e propor legislações para o Executivo que, na verdade, garantam a segurança do território. E olha o que ela diz no artigo 5. Não serão permitidos eventos que incluam o uso de rojões ou qualquer outros artefatos com emissão de ruídos. Tá? Então, o decreto do prefeito, na época, Ari Fossen, que tornou oficial e fazendo parte da lei que regra o uso do território da Serra do Japi, já dizia que não se pode soltar fogos no território da Serra do Japi. Por que eu estou falando isso para vocês? Esse estudo aqui é bem recente e é de uma pesquisadora que atualmente está fazendo pós-doutorado no Canadá, a doutora Mariana, e ela fez um levantamento, durante 4 anos ela ficou estudando só os mamíferos, tá? Que a gente encontra no território de gestão da Serra do Japi. E entre todos esses animais, a gente tem espécies que já estão altamente ameaçadas de extinção. O cateto é uma dessas espécies, o sagui da serra escuro, o guaxinim é um animal que a gente vê, mas é um animal muito visado. A irara, o cachorro do mato, a jaguatirica, o gato do mato pequeno, o gato maracajá, o jaguarundi e a onça parda. O tatu de rabo mole, o tatu galinha, tatu peba, tamanduá mirim, o veado, a paca, altamente vulnerável e altamente em risco de desaparecer no estado de São Paulo. E como eu disse, o valor ambiental de cada uma dessas espécies para a nossa qualidade de vida é extremamente elevado. Isso não sou eu que estou dizendo, são os trabalhos científicos. Até porque a gente tem que pensar na vida de todos nós, porque todos nós dividimos o mesmo território e todos os nossos descendentes vão usar o nosso próprio território. Então, quando a gente fala no projeto de lei hoje, em discussão nessa casa, que é o 12.329, dos vereadores aqui citados, que veda os fogos de artifício no território de gestão da Serra, é importante a gente entender que ele complementa e reforça, aprimorando a restrição já garantida do território de gestão da Serra do Japi, da não possibilidade de uso de fogos. Por que isso é importante? Porque já existe um decreto do Executivo e agora o Legislativo reconhece e reforça essa determinação para que ali não se faça o uso desses fogos de artifício, porque a vulnerabilidade do território é muito alta, tá? A grosso modo, de que área a gente está falando? Nós estamos falando da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, até que ela chegue ali na região do Eloy Chaves, ela entra na direção do Antônio Pincinato, vai em frente até a rodovia dos Bandeirantes e vai acompanhar a rodovia dos Bandeirantes e depois a rodovia em Anguera, sendo que ela vai até a divisa do município de Cajamar. Tudo isso é território de gestão da Serra do Japi. Existem alguns bairros que estão dentro do território de gestão? Existe sim. Porque nesses bairros nós temos constantemente o registro de atropelamento de animais silvestres. No alto da Vila Comercial, descendo ali já em direção ao bairro da Santa Clara. Então nós temos sim registro de vida silvestre em algumas áreas. E por isso, lá no passado, quando se pensou em quais eram as áreas que têm que ser preservadas para garantir que a área da reserva biológica esteja segura, se pensou num território que dê essa segurança. É importante entender que tudo isso que foi definido está baseado na legislação nacional, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Isso é uma determinação federal do ano de 2000, que regra todas as áreas de reserva importantes para o país. Entre elas está a Serra do Japi, que, como a gente mostrou, é uma área de preservação integral, de preservação da vida silvestre, e que tem todo um arcabouço legal que a protege, e, portanto, eu peço aos senhores vereadores aqui presentes que sejam sensíveis a que, na verdade, a gente aprove esse projeto de lei no momento oportuno, porque dessa forma nós estamos mostrando o nosso amadurecimento e o nosso reconhecimento pelo trabalho que as gerações anteriores fizeram e que vocês vão estar
endossando para que as futuras gerações, assim como a atual, tenham na Serra do Japi uma área de preservação que não é só para a cidade de Jundiaí, é para pelo menos metade da população humana do estado de São Paulo, que já está ao redor de 50 milhões de habitantes. Porque ter a Serra do Japi no formato que nós temos, mantém a qualidade do clima, a incidência de chuvas, a qualidade de temperatura e uma série de outros atributos ambientais que não estão diretamente colocados nessa lei, mas que ela ajuda a reforçar. Então é isso, eu queria agradecer e me coloco à disposição se alguém tiver alguma informação que queira e que eu possa informar. Muito obrigada. Quero registrar a presença da Letícia Maria Pereira, educadora ambiental da Associação Mata Ciliar. Muito obrigado pela presença. Passo agora a palavra aos autores do projeto, vereador Paulo Sérgio Martins. Registrar a presença do vereador Rogério Ricardo, vereador Valdeci Vilar Mateus. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, trata-se de um projeto de lei de nossa autoria, de número 12.329, de minha autoria, do vereador Falastarra, Leandro Palmarini e Rafael Antonucci, que veda fogos de artifício no território de gestão da Serra do Japi. Projeto simples, legal, constitucional, simplesmente com 2 artigos e um parágrafo único no artigo 2º, onde se diz que é vedada a utilização de fogos de artifício no território de gestão da Serra do Japi, definido pela Lei Complementar 417, de 29 de dezembro de 2004, já falado aqui pela doutora Vânia. A infração desta lei implica a multa de 200 unidades fiscais do município, UFM, dobrada em caso de reincidência. Parágrafo único. Constatada a ocorrência ou a existência de indícios de dano à fauna ou à flora, além da aplicação da multa, comunicar-se-á à autoridade policial para averiguação de crime ambiental. Como falei, projeto simples, tranquilo, não veda a venda de fogos de artifício, veda somente a soltura. Como já foi falado pela doutora Vânia, já foi definido o território de gestão da Serra do Japi. É basicamente, só a grosso modo, doutora, onde tem a linha que passa a rodovia dos Bandeirantes, indo em direção à Serra do Japi, aquela parte de cima, que pega uma parte da Vila Comercial, o alto da Vila Comercial, aí vai para a nossa Santa Clara, para o Paiol Velho, Terra Nova, então é a parte mais afastada de Jundiaí. É o nosso pulmão verde, é a nossa reserva biológica, é o nosso ecossistema, é a nossa reserva da biosfera, não sei se é assim que se fala. Qual que é a sugestão nossa? Por que disso daí? É simples, gente. Uma simples fagulha, no caso de incêndio, pode acabar com a nossa mata. O simples barulho pode acabar com a nossa fauna. A fagulha, acabando com a mata, acaba com a nossa flora. Então é uma coisa bem tranquila, gente, não tem por que apavorar, ninguém vai perder emprego, isso não afeta a venda, isso afeta sim os moradores daquela localidade, não só os moradores humanos, mas os moradores, os animais. A gente vê por lá uma série de animais, como foi mostrado aqui pela doutora Vânia, uma série de plantas, então eu não vejo qualquer segredo na aprovação dessa lei. A outra é um pouquinho mais forte, né? E a gente vai pensar no que vai fazer. Porém, essa daqui a gente não abre mão, pelo menos nós 4, com o entendimento dos demais vereadores. É uma coisa bem simples. A gente entende a preocupação dos vendedores de fogos, mas eu não vejo como é que eu vou explicar?
um decréscimo de venda. Não vejo que vai abalroar socioeconomicamente e trabalhisticamente os vendedores de fogos. A gente entende, nós estamos numa democracia, até que hoje está um ambiente calmo, até porque proíbe-se a soltura. Lá na Serra do Japi, naquele fundão, no bom sentido, nosso fundão, né, doutores? Que a gente preserva, a gente gosta. Morei lá durante 15 anos e por isso que a gente tem um carinho especial por isso. E nós temos outros 3 vereadores que também têm um carinho especial pela nossa flora, pela nossa flora e pela nossa fauna. E diante disso, a gente resolveu fazer a 8 mãos esse projeto. É simples, tranquilo, legal, constitucional, não afeta de qualquer modo a vida econômica e social dos vendedores de fogos, apesar de termos outras restrições, e acho que não tem muito o que falar, depois do que a doutora Vânia explicou, né, de toda a afetação que a causa na biosfera, na fauna, na flora, né, estou me tornando até repetitivo, e o temor dos vendedores de fogos quanto a um caos, inexiste, senhores. Não vai deficitariar qualquer coisa na vida dos senhores. Se esse é o receio, eu não vejo qualquer problema. Lá é uma zona que tem que ser respeitada por qualquer barulho, qualquer problema, os animais. E a matança de um simples animal, ela acarreta em sequência a morte de um monte de coisas. O fogo, num simples pedaço de uma flora, acarreta toda uma degradação da flora do local. E lá tem que ser preservado. Nós já estamos perdendo a Amazônia, mas não podemos perder a nossa Serra do Japi. Como eu disse, é legal, é constitucional, é questão de opinião. Os vereadores têm as suas opiniões, os senhores têm as suas opiniões, vão falar aqui com devido respeito, com toda tranquilidade, mas eu não vejo, o problema principal seria a afetação econômica e social dos vendedores de fogos. Eu não vejo aqui, porque está simplesmente elidindo a soltura de fogos naquele canto, onde o pessoal que está aqui, eu acredito que não tem por que ir lá soltar fogos. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Próximo orador, o vereador Fauaz Tarra. Boa noite, presidente, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha em casa. Muita satisfação falar desse projeto de hoje, um projeto muito importante para a nossa cidade. Como todos sabem, ano passado nós discutimos o projeto de maneira ampla na cidade, infelizmente foi rejeitado na casa. Então eu gostaria de retomar alguns dados importantes. A doutora Vânia brilhantemente fez uma explanação técnica e contra a ciência a gente não tem nem como argumentar, então foi muito bem embasada na lei e com dados técnicos, principalmente científicos. Então nós temos vários dados aqui que falam a gravidade da questão dos fogos. Então ano passado a gente discutiu muito a soltura com estampido, então agora é qualquer tipo de fogos. Então lembrando que nós temos um decreto já na cidade do ex-prefeito falecido Ari Fossen. Ele fala no artigo 1º que ficam aprovados as normas para expedição de autorização ambiental para a realização de eventos no território da Serra do Japi, nos termos da deliberação do Conselho de Gestão. Então, naquela época já se falava na proibição dos fogos. Então, eu queria lembrar as entidades que apoiaram e apoiam o nosso projeto: Associação dos Veterinários de Jundiaí, Associação Mata Ciliar, a ATEAL, Conselho Municipal do Idoso, Assessoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Comissão do Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, de Jundiaí, Associação dos Amigos de Bairro da Santa Clara, Conselho Municipal de Meio Ambiente. Lembrando que muitas pessoas se acidentam com os fogos, lembrando que muitas pessoas perdem suas audições por causa do estampido, lembrando também que 77 veterinários apoiam a nossa causa, assinaram o abaixo-assinado nos apoiando. Algumas cidades também já proibiram a questão da soltura dos fogos, rodeios já vieram com algumas medidas, não soltando os fogos, incentivando esta prática. Uma cidade como Campos do Jordão, Maurício de Souza, não fizeram as suas queimas típicas no final do ano de 2017. Eu acredito que este ano também irão continuar. O deputado Ricardo Izar apresentou proposta que proíbe os fogos com estampido em 2017. O Senado Federal também vem discutindo a questão.
A ATL nos passou um dado muito importante, que o índice de perdas auditivas na idade adulta é alta, mais de 30% da população. Os estouros dos rojões podem causar perdas irreversíveis acompanhadas de zumbido e tontura, já que a intensidade de um rojão pode chegar a 140 decibéis, som que ultrapassa o barulho de um avião a jato, avião ou jato, considerado acima do nível suportável. Estima-se que 10% da população mundial tem algum grau de perda auditiva, sendo que grande parte danificou sua audição por exposição excessiva a sons que poderiam ter sido evitados. Agora, os impactos aos animais. Segundo os veterinários, há riscos aos animais. Recebemos depoimentos de pessoas que perderam seus cães por conta dos fogos, sejam ele pelo barulho, que acarretando até o infarto nesse animal, outros tentando fugir e ao tentar se proteger acabam se machucando, ou arranhando, ou pulando, quebrando vidros, ou sumindo, sendo atropelados em rodovias. Então o índice de fuga desses animais é muito grande. Então a gente falando da Serra do Japi, que a fauna é enorme, a gente sabe quantos relatos nós temos de animais correndo, fugindo, sendo atropelados devido aos barulhos. Segundo a mata ciliar, aves principalmente acabam sendo muito afetadas. A gente acaba às vezes esquecendo das aves, mas com o som, tem algumas arrevoadas, debandadas, elas acabam sofrendo sérios problemas devido ao barulho, ao estampido. Lembrando também, então a gente ampliou a discussão no ano passado, não ficando apenas aos animais domésticos e silvestres, que já seriam importantes, mas também estendemos também a pessoas com deficiência, idosos, pessoas doentes e as pessoas também que se incomodam, que não gostam do barulho. Então, basicamente é isso. Volto a falar, a Serra de Japi, como o Dr. Paulo disse, a serra é um local de extrema preservação. Nós temos que lembrar que nós temos gerações para usufruir dela, então nós temos que pensar agora. Essa é uma medida aparentemente simples, mas que vai preservar ainda mais a serra. Nós sabemos que estamos entrando uma época de seca agora, então de repente um rojão, um fogo mal soltado pode acarretar aí incêndios. Então fica aqui um pedido. Eu fico contente que alguns vereadores nos procuraram, repensando o seu posicionamento, que agora entenderam, tenho certeza que serão favoráveis, tenho certeza que a população de Jundiaí também entende o projeto. Lembrando que no ano passado, quando o jornal fez as enquetes, 77% da população era favorável à proibição na cidade inteira. Então agora, como é uma área mais restrita que a da Serra, tenho certeza que nós teremos aprovação, pelo menos o que a gente espera. Peço o apoio dos vereadores no dia 29 de maio, o apoio da população de Jundiaí. Obrigado à presença, obrigado pelo respeito a essa sessão. Eu passo agora a palavra ao vereador Leandro Palmarini, que vai fazer a explanação. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, colegas ambientalistas, acho que o FAUAS trouxe uma série de dados, o vereador Paulo Sérgio também. Cumprimentar a doutora Vânia pela brilhante explanação, ainda mais, acho que existia uma dúvida de qual era o território de gestão da Serra do Japi, ficou muito claro, né, através da apresentação, qual é o território, pegando da Bandeirantes para lá, em uma pequena área adentrando para cá, entre Anhanguera e Bandeirantes, que existia essa dúvida. Eu acho que a doutora Vânia explanou bem também os impactos, né, dessa questão dos fogos no território de gestão da Serra do Japi, para a atual geração, não só da população de Jundiaí, mas o impacto em todo o estado de São Paulo e para as futuras gerações. Então é um impacto violento, né, para todo o bioma, para toda a questão da flora, da fauna ali da região. Acho muito bem explanado pela doutora Vânia. Eu acho que também existe uma evolução, o mundo está em evolução. Depois que tivemos a tragédia na Boate Kiss, vários municípios começaram a proibir os fogos, e conseguimos proibir os fogos em Jundiaí, em ambientes fechados. E depois, o ano passado, então já é uma lei que proíbe em qualquer ambiente fechado no município de Jundiaí, através de uma lei de nossa autoria. E agora, no ano passado, de mesma autoria de nós 4 vereadores, um projeto proibindo os fogos em toda a cidade, mas fogos de estampido, né?
Como o vereador Fauaz falou, foi feita uma pesquisa de opinião pública, não pelos 4 vereadores, pelo JJ e alguns periódicos. E segundo o vereador, o resultado final da enquete na cidade foi 77% a favor da proibição dos fogos em toda a cidade, os fogos de Estampina. Isso feito pegando a população de Jundiaí. Esse projeto é um projeto mais restrito do ponto de vista da localização, ele está pegando realmente o território de gestão da Serra do Japi, né, que você tem uma pequena parcela de população, de moradores, mas que você tem uma riqueza, uma biodiversidade enorme. Então, é esse o objetivo do projeto, você blindar ainda mais o que já existe hoje, através de um decreto assinado do prefeito municipal das gestões anteriores, como a doutora Vânia explanou. Então, é simplesmente você ter uma ferramenta melhor para proteger, salvaguardando não apenas a nossa geração, mas as futuras gerações. Então, é importante que isso fique claro, né? Porque não somos... o que as futuras gerações esperam da nossa geração? Que a gente tome medidas que visem realmente proteger, né, essa riqueza que não é nossa, essa riqueza foi dada para nós, né, e a partir do momento dessa proibição de fogos no território de gestão da Serra do Japi, realmente estamos protegendo nossa geração, as futuras gerações, todas essas espécies de animais, muitas delas já em extinção, em risco de extinção. Então realmente é um projeto muito importante, principalmente para nossa querida Jundiaí. Como o vereador Fauaz já falou, ele fez uma pesquisa, inclusive dos municípios que já aprovaram esse mesmo projeto de lei, inclusive não só para um território de gestão ambiental, mas para em toda a cidade. Esse projeto já foi aprovado em vários municípios. Então, essa a minha... Acho que os vereadores que me antecederam já explanaram, já deram a maior parte dos dados aqui. E vamos pensar, gente, acho que é importante a gente pensar, não em nós, né, não num resultado econômico, mas, enfim, na maior riqueza que nós podemos ter, principalmente para a cidade de Jundiaí. Obrigado. Próximo orador, vereador Rafael Antonucci. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os senhores que nos acompanham. Eu acho que eu quero começar a minha fala parabenizando aqui a belíssima explanação da doutora Vânia, que trouxe aqui mais detalhes e a riqueza de que é a nossa serra. Eu acho que os senhores estão entendendo melhor, eu acho que havia uma preocupação na volta daquele projeto que ampliava para Jundiaí toda. Então, é uma área restrita, que eu acho que dificilmente a gente vai encontrar pessoas na sociedade que sejam favoráveis à soltura de qualquer tipo de artifício nessa região. Então, acho que os colegas que me antecederam já falaram um pouco da parte técnica, nós já tínhamos um decreto e agora por força de lei. E eu conversando com a doutora Vânia, eu acho que mais importante do que aprovar um projeto desse é também a conscientização. De que forma isso poderá acontecer? Eu acho que as próprias revendas de fogos, quando ela faz a venda, eu acho que não só vendendo, mas indo ali um folheto que traz algumas instruções como fazer o uso desses fogos para que a gente possa cada vez mais diminuir o número de acidentes. E também nessa localização, eu acredito que os demais colegas serão sensíveis, né? Pena que eu vejo que, mas eu não tenho dúvida que a maioria vai acompanhar depois, ou está acompanhando pela TV, que a gente possa realmente estar aprovando e dando um passo importante nessa direção. Eu acho que isso não vai trazer prejuízo para a cidade. Se essa era a preocupação das revendas de fogos, vão continuar tendo a revenda garantida, mas eu acho que é uma área que a pessoa pode, se ela gosta, ir soltar os fogos com uma certa tranquilidade e garantia na região permitida. Eu tenho certeza que a partir desse projeto aprovado e sancionado, a população vai abraçar e vai respeitar.
eu não tenho dúvida, não vai diminuir a venda de fogos, eu acho que as revendas estão garantidas, e os senhores, aqueles que gostam de soltar os fogos aí pela cidade, terão ainda esse direito reservado. Eu acho que com o passar do tempo, realmente, projetos dessa natureza vão ganhando cada vez mais força. Como aconteceu com o cigarro, eu vejo, infelizmente, diminuiu-se muito o uso do cigarro, porque ele teve, num projeto de lei, as restrições de uso. E com isso a gente viu a diminuição muito grande de fumantes. Pena que a gente vê hoje muita gente usando outros tipos de droga. Então, eu queria só enaltecer, parabenizar hoje o público que nos acompanha aqui, não é? Que eu tenho certeza que vieram até para um entendimento maior e que saem, de certa forma, tranquilizados, tá bom? Muito obrigado a todos, boa noite. Primeira oradora, munícipe Silva Merlo, presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA. Boa noite a todos, boa noite à mesa, ao presidente, aos demais vereadores, autores desse projeto de lei, a quem eu parabenizo, que mais uma vez estão aí preocupados com o meio ambiente e que agora, então, tocaram num ponto bastante sensível, eu acho, do município de Jundiaí, porque a Serra do Japi, ela foi considerada o ícone da cidade de Jundiaí. Não sei se vocês se recordam disso, né? Então, eu acho que está na hora da gente cuidar desse ícone também e estender mais alguma restrição para a Serra do Japi, que é a questão da soltura dos fogos, que são, como já foi falado aqui, não quero ser redundante, são muito prejudiciais aos animaizinhos. E agora um risco muito grande, porque nós estamos entrando num período de seca, né? No período de estiagem. Então, é muito perigoso, qualquer fagulha pode provocar um incêndio na mata. Então, eu acho muito importante essa restrição. Então, eu gostaria de que os vereadores se sentissem sensíveis a essa questão e preocupados, então, em proteger esse ícone da cidade de Jundiaí, preocupados em manter a qualidade de vida de Jundiaí. Jundiaí é conhecida como uma cidade de excelente qualidade de vida, então vamos manter isso, porque a Serra do Japi é que faz com que Jundiaí seja realmente uma cidade que pode desfrutar dessa qualidade de vida. Então, vamos preservá-la e conto aí com o apoio dos vereadores em defesa, então, do meio ambiente. O CONDEMA está com vocês, senhores vereadores, e está apoiando vocês, e vamos aí torcer muito para que esta lei seja aprovada. Muito obrigada. Próximo orador, José Cássio, presidente da Rede de Inteligência e Sustentabilidade da Serra do Japi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos presentes. Esse lugar realmente me deixa bastante nervoso, eu vou gaguejar bastante, me perdoem. Mas a ideia é me apresentar. Meu nome é Catossi, eu sou o fundador e presidente da Rede de Inteligência e Sustentabilidade da Serra do Japi. E, como tal, eu vim dar o meu apoio ao projeto de lei que realmente protege o ecossistema da serra, tá? Mas eu gostaria de... Isso me atrapalha bastante, cara, eu prefiro berrar. Juntamente com essa postura de dar esse apoio, eu gostaria de deixar registrado, de uma forma muito respeitosa,
de que eu entendo que essa manifestação da queima de fogos de artifício é uma cultura muito antiga e eu acho que tem que ser preservada, tem que ser respeitada. E aí eu tomo a liberdade, repito, com absoluto respeito a todas as partes, de lançar uma ideia para ser estudada, lógico, né? De repente, determinar um local específico para esse tipo de demonstração, desse tipo de folclore, vamos colocar assim, né? Então, lançar a ideia de que seja destinado um local e, de repente, até nomeado uma semana de queima de fogos, onde todos os grupos poderiam estar representados, organizados e fazer essas demonstrações desse espetáculo que realmente é muito bonito, mas que não pode fugir da esfera da segurança, tá bom? Obrigado a todos, e aqui é realmente muito complicado. Um abraço. Obrigado. Próximo orador, o munícipe, professor Carmelito de Jesus. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar os senhores vereadores por ter usado talvez 80%, 90% da inteligência no que diz respeito a esse projeto. Houve uma evolução. Eu estive aqui, protestei contra aquele projeto que dizia respeito à soltura de fogos na cidade inteira. Então é importante a participação popular. Houve uma evolução. O projeto está restrito a uma área, Serra do Japi. Apesar de que eu não vejo por que a apresentação desse projeto é só para alterar o decreto, porque a proibição já existe. O decreto já limitou. Mas houve uma evolução. Parabéns. Houve uma evolução. Agora, a preocupação, uma coisa que me deixa preocupado também, é a criação de leis que não pegam. Como recentemente aprovaram uma lei proibindo o morador de rua ficar na rua, o artista de rua, essas coisas não pegam, né? A segunda dúvida que eu tenho, se a área de gestão da Serra do Japi abrange 4 municípios, os outros 3 municípios estão sabendo desse projeto de lei? Então eu não quero comprar briga. Eu quero apenas levantar um problema e tentar ajudar na solução. Eu sugiro que os vereadores encaminhem para as câmaras municipais dessas cidades essa sugestão, para que eles também apresentem o mesmo projeto. Porque senão se o projeto abranger somente a área de gestão de Jundiaí, ele fica vazio. Se o presidente permitir, tudo bem, não pode. Comigo, só depois que o presidente não permite. Permite, presidente? Pode terminar? Então, eu vou terminar. Infelizmente, doutora, eu gostaria de ouvi-la, para ajudar na minha fala. Então, gente, tem coisas que a gente tem que tentar juntar as ideias para que haja um raciocínio único, para que haja uma lei única para a região. Se a Serra do Japi abrange 4 municípios, não tem lógica a restrição em um município. Porque os animais que estão nos outros 3 municípios, os outros 3 municípios, eles tendem a fugir e vir para cá. Ou daqui para lá, e vice-versa. Então, é complicado. Então, uma terceira questão. Eu acho
Eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que o prefeito vai vetar esse projeto, porque ele inclui despesas. Quem vai fiscalizar? Como será feita a fiscalização da lei? Então, eu acho que... por isso que eu disse que tem leis que não pegam, porque o prefeito vai vetar, deverá vetar. Se ele tiver peito, ele vai vetar, porque inclui despesa. E despesa, a Câmara não pode legislar sobre despesa. Se tem despesa, de onde vai sair o dinheiro, como vai ser gerido esse dinheiro, esse recurso? Então é complicado, tá certo? Eu gostaria que esse projeto fosse, eu sugiro ao Fawaz, por exemplo, foi o idealizador desse projeto inicialmente, e os quatro, não, o primeiro projeto foi ideia sua, depois juntar os quatro, tudo bem, vamos aceitar que você está falando, tudo bem, Sua Excelência está falando, tudo bem. Então os quatro encaminham essa proposta para os municípios que fazem parte da área, para ver se a ideia pega abrangendo os quatro municípios, senão não tem sentido essa lei só na gestão Jundiaí. Obrigado, desculpa. Próximo orador, Roberto Cardoso de Resende. Próximo orador, Roberto Cardoso de Resende. Pode falar? Vai lá. As inscrições já se encerraram. Teve a oportunidade de se inscrever, não pode interromper o orador. Vamos respeitar o orador, por gentileza. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente, telespectadores que nos assistem. Eu, na verdade, é o seguinte, como eu gosto de participar dessas audiências, porque você olha assim, parecendo que estamos todos iguais, né? De repente você vem que nem o último orador que falou aqui, de uma forma totalmente correta, porque é fácil pegar um papel, juntar um grupo de vereadores, criar um projeto ou tentar piorar, porque o que acontece? Isso aqui já é uma cópia parece uma perseguição para o pessoal que vende fogos. E lógico que tem outros tipos de coisas que pega fogo. Tá? Se você achar um pedaço de vidro, jogar no meio de uma floresta, tiver seco, com sol quente, desses dias, aquilo faz pegar fogo. Tá? Como que vocês vão fazer para resolver isso? O fogo está pegando, quem foi que queimou? Pega o primeiro cara que está na rua lá, fala isso aqui que colocou fogo lá, e daí? Vira uma causa judicial, tá? Então, voltando atrás, primeiro com o cachorro. Esqueceram naquela época que o que mais prejudica os cachorros, os animais, é só, primeiro tem que parar, sabe quem? O gás, tá? O caminhãozinho de gás. O pessoal do bairro deve saber muito disso. Passa aquele negócio subindo, os bichinhos já estão gritando, o cara pensa que ele está dando risada, não está não. Esse é mais um problema. Agora, o que realmente vai dar isso aqui é mais uma ferramenta para multa, tá? Que nessa gestão, já por várias vezes, tudo que é feito é só para colocar multas. O pessoal que esteve no carnaval no centro, tá lá. Vocês vão preservar a Serra do Japi? Duvido, tá? Duvido. Eu duvido, porque eu quero saber quem e o que cuida lá. Pelo que eu sei, tem um carro da Guarda Municipal que sobe e desce para lá e para cá. Eu quero ver se tem avião preparado para jogar água em cima quando vê que o fogo pegou, porque o fogo pega sem ninguém ir lá colocar fogo nele. Vocês sabem disso, tá? É diferente lá no agronegócio, no fim do mundo lá, que lá os caras já têm sua terra, porque já queimou tudo, tá? Então isso aqui é simplesmente para gerar multas, tá? A gente tem que estar unido aqui, independente desse projeto que eles estão falando aqui,
tá? De outras coisas a gente vinha aqui para cobrar sim. Aqui sim a gente muda. Como derrubamos o aumento do IPTU, tá? Agora só estou esperando que venha o aumento da taxa de publicidade, tá? Porque isso aí eu estive, o seu Foasa que estava lá, junto na véspera das eleições do segundo turno, e eu falei na cara de todo mundo, inclusive com o prefeito, pretendo cobrar dele, assim que eu pegar ela, eu vou falar, quero saber, não fizeram nada, tá? A verdade é o seguinte, eu estou decepcionado com essa gestão aqui, tá? Desde os vereadores como o prefeito. Roberto... Muito obrigado. Próximo orador, Wilber Tavares, diretor jurídico da Sobrap. Boa noite ao presidente dessa audiência pública, o senhor vereador Gustavo Martinelli, aos demais vereadores da casa aqui presente na audiência, o público aqui presente. A minha função como diretor jurídico não é discutir a questão ambiental, é questão jurídica e legal. A questão dita por uso de fogos de artifício, comércio de fogos de artifício, a sua utilização, ela é regulamentada por lei federal. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem o decreto 24.602 de 34, que é regulamentado pelo decreto 3.665 de 2000. Também existe uma lei específica para fogos de artifício, que é o decreto-lei 4.238 de 42, no qual prevê que em todo o território nacional é permitido o uso, o comércio de fogos de artifício. A lei aqui em questão é o uso de fogos de artifício. E existe uma legislação federal dizendo que é permitido em todo o território nacional. Essa lei ela não prevê restrições de onde se pode soltar fogos. Ela exige, sim, algumas condições de onde se deve soltar, questões de segurança. Acredito que na Serra do Japi, nas fotos que foram demonstradas aqui, que são mata fechada, acredito que nenhuma empresa especializada em fogos de artifício já faz uma queima lá. Acredito que não. O que eu vejo no projeto, nessa Câmara Municipal de Jundiaí, é o 4º projeto que vem querer proibir a utilização de fogos de artifício. Eu acredito assim, existe a forma de vocês regulamentarem, pode regulamentar. A lei federal não proíbe que vocês suplementem, que vocês completem lei. Proíbem que vocês façam proibições, porque senão vocês estão invadindo a competência da União em legislar contra a questão de fogos de artifício. Falo por questão que é tese jurídica, não, já tem ações diretas de constitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tietê, Bauru, nós já temos ações diretas de constitucionalidade, na qual foi considerado inconstitucionais. São Sebastião, que é Baixada, também tem liminar considerando que é permitido soltar fogos. Está suspensa a legislação lá. Santos, temos mandado de segurança também suspendendo. Já foi julgado o mandado de segurança, já foi concedida a ordem, na qual hoje está no Tribunal de Justiça para ser reavaliado a questão do recurso por parte da Prefeitura. Mas o próprio Tribunal já deu sentenças declaratórias no sentido que é permitido o uso de fogos de artifício, com algumas restrições de acordo com o que o Exército prescreve. O Exército estabelece regulamentos para isso também. Então, a questão da Serra do Japi, até onde eu mencionei, questão de ser mata fechada, eu vi pela bióloga, fez a veterinária, mas houve aqui a demonstração, mas existem macro-regiões, a qual está escrito limites urbanos, na qual eu percebi, até mesmo pela fala da doutora, que existem regiões ainda dentro da macro-região da Serra do Japi, da gestão, que é considerada como área residencial, área comercial, área industrial. Eu acho que vocês deveriam rever então esse perímetro, porque então se é uma área urbana, né, de uso rural mais urbano, eu acho que a Prefeitura teria que rever a questão desse perímetro, porque o perímetro não é mata fechada. Ainda existe a Avenida 9 de Julho, é uma avenida dentro de uma área rural, uma área urbana.
dentro de uma área considerada Serra do Japi, na qual foi dito. Entendo eu que ali é uma área que passa carro, passa caminhões, então os animais que estão naquele perímetro também de uso comercial, de uso industrial, estão sendo prejudicados. Então teria que se fechar todas as indústrias que tem naquela região. Não só a proibição dos fogos de artifício. E também em pesquisa, né, aproveitei antes de vir aqui em Jundiaí, em pesquisa também verifica que muitos animais são abandonados nessa Serra do Japi. E não há nenhum controle por parte da própria prefeitura em coibir esse abandono de animais. Eu acho que dispensa a questão de mencionar legislações aos vereadores, uma vez que nós, pela Sobrap, já foi enviado ofícios para os demais vereadores, no sentido informando quais são as legislações que são pertinentes a fogos de artifício. Eu acredito que, se a Câmara Municipal quer regulamentar algo, regulamente, mas não proíba. Faça algo que seja coerente e tenha bom senso. Possibilidade, necessidade e interesse. Porque existem também pessoas aqui na cidade de Jundiaí que utilizam fogos de artifício, modo de recreação, outros utilizam de forma profissional e outros também comercializam. Se ele comercializa, como é que ele vai vender? Quem é que vai soltar os produtos que ele está vendendo? Apenas isso. Próximo orador, Lucas Bioche, diretor regional de Jundiaí da Sobrap. Boa noite, vereadores. Boa noite, o público presente. Bem, nós lojistas trabalhamos com produtos que são periodicamente testados nas fábricas que ficam na cidade de Minas Gerais, sendo que são tudo áreas rurais e muitas portam animais de pequeno e grande porte, e nem por isso naquela região os animais estão em extinção. Como já é de conhecimento de todos, o projeto discutido hoje, querer proibir fogos na Serra do Japi. Sabemos que para soltar fogos de artifício é preciso ter uma área livre, ou seja, sem árvores, para que os fogos possam alcançar uma determinada altura e boa visibilidade. Portanto, a ideia de proteger a serra, fauna e flora, não é clara. Justamente porque sabemos que a intenção é querer proibir os fogos de artifício na cidade de Jundiaí. Mas tudo isso requer muito cuidado. A partir do momento que existe uma lei federal que nos guarda, e também porque o mesmo assunto já foi tratado nesta casa em 2017 e nenhuma lei nossa foi alterada. Mas nobres vereadores querem discutir o mesmo assunto, sendo que vivemos em uma sociedade de democracia e precisamos aprender a respeitar a vontade e opiniões alheias. Mesmo porque as comemorações com fogos de artifício são em datas esporádicas e passageiras, não justificando assim a proibição e até o fechamento do comércio. Existem muitas leis que protegem a Serra do Japi, mas precisamos nos atentar que vereadores transformam as áreas rurais em áreas urbanas, abrindo caminhos para abrindo caminho para as especulações imobiliárias. Basta observar hoje os condomínios que temos na Serra do Japi. Devemos também frisar o aeroporto de Jundiaí, né? Para que ser precisou desmatar um bom pedaço da terra, que o aeroporto se localiza na Serra do Japi. E hoje tem barulho de aviões subindo e descendo diariamente. Esse projeto, na verdade, é um projeto que está camuflando o projeto do ano passado. Estão fazendo brincadeira com os vereadores da casa.
É um projeto que eles querem englobar nos bairros próximos à Serra do Japi e o eixo da 9 de julho. Eu gostaria de saber qual que é o índice de soltura de fogos de artifício na Serra do Japi. Quem vai aprender, quem vai transportar, quem vai estocar? A Cracolândia em Jundiaí está uma bagunça, ninguém quer saber de nada. O centro da cidade está aqui abandonado. O Fauás é do centro, ele não faz nada. O vereador é do centro, ele não faz nada. Está abandonado o centro da cidade. O centro está abandonado. Nós somos em 3, 4 lojistas, pagamos nossos impostos, temos nossos alvarás, temos todos. Nós não temos câmbio negro. Aqui nós não trabalhamos com câmbio negro. Enfim, sabe muito bem o que eu estou te falando, Fauás. Boa noite a todos. Próxima oradora, Maria Cristina, presidente da Associação dos Médicos Veterinários de Jundiaí Região. Boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos. Como médica veterinária, eu venho apenas relembrar o que a gente já conversou na outra vez. Os animais têm uma audição muitíssimo mais sensível que a nossa. Infelizmente, eles realmente se assustam com o uso dos fogos de estampido, e isso ocasiona inúmeros e inúmeros problemas para a saúde deles e também para os seus proprietários, além dos animais silvestres que acabam tendo que ser socorridos pelo serviço público, né? Nós estávamos discutindo isso, né? Isso também é um gasto para o município, assim como os outros oradores aqui colocaram, né? Eu queria dizer o seguinte, eu fico bastante triste de não ver aqui os nossos outros vereadores para estarem presentes numa audiência pública, porque a audiência pública é justamente para as pessoas exporem as suas ideias e as suas premissas e naquilo que elas acreditam. Então, gostaria muito que isso fosse passado aos demais vereadores, que todos deveriam estar presentes numa audiência pública, porque vocês irão votar depois, tá? Acho que o laudo, como falou o vereador Fauás, de várias instituições, por si só, já deveriam ser levadas em conta, porque nós não somos, na verdade, leigos, nenhum de nós, vocês também não. Cada um apresenta a sua versão, e todos devem ser ouvidos. Ninguém é realmente contra fogos, nem comemorações, gente. Nós não somos inimigos. Nem gostaríamos que vocês considerassem aqueles que são a favor da proibição de fogos como inimigos, gente. Tá? Agora, precisamos ter a responsabilidade de saber que o nosso destino somos nós mesmos que faremos. Nós somos os arquitetos dos nossos destinos. Então, responsabilidade é uma premissa para todos nós, tá? Independente daquilo que a gente acredita. Eu agradeço a palavra. Muito obrigada. Próximo orador, Cláudio Soares, Comércio de Fogos de São Paulo. Boa noite a todos, boa noite, nobres vereadores, autoridades presentes, representantes dos vários órgãos. Concordo que a Serra do Japé é um patrimônio que deve ser preservado. Concordo. Mas não posso aceitar que
a partir de uma lei proposta nesta casa, a gente fique definindo que quem mora no centro pode soltar fogos, mas a pessoa que mora nas proximidades da serra ou na própria serra fique proibido de soltar fogos. Cadê a igualdade de cidadania que existe nessa lei? Eu não vejo isso, não há coerência. Além do mais, eu penso aqui no povão, no pessoal que trabalha, que no domingo tem um jogo de futebol para assistir, ou para ir lá para o campo jogar. Os senhores conhecem bem, porque quando os senhores precisam de voto, os senhores vão até eles lá para fazer festival de futebol. O senhor conhece bem. Os senhores conhecem bem. Os senhores conhecem bem, porque quando os senhores vão fazer comício, tem lá fogos para chamar a atenção do povão que dá voto, do povão que espera ser representado pelo interesse deles. Os senhores estão aqui não em causa própria, os senhores estão aqui para representar o interesse do povão, de quem se sente campeão, vencedor. Quando um time faz um gol e ganha e vai para a rua e solta um foguete, qual é o pecado que existe por detrás disso? Os senhores querem cuidar da Serra do Japi? Muito bem. Loteamento clandestino, lixo, extração ilegal de madeira, de minério, e não há como conseguir consertar isso somente com o município de Jundiaí. Concordo que tem muita coisa errada, mas eu não sei o que tem a ver os fogos com isso, o ouvido dos animais. Então é o seguinte, São Pedro, para de mandar raio, para de mandar trovão, porque não aguenta. Eu respeito o direito que os senhores têm de não gostar dos fogos, de querer proibir o operário, o povo simples, de soltar um foguete. Mas não concordo com a proibição. Proibição me remete à ditadura. Proibição me faz lembrar tudo aquilo que eu tenho. Gente, proibir de celebrar a vida. Fogos é alegria. Fogos é festa. Fogos é celebração. Fogos, você só usa fogos quando você está num momento de extrema felicidade. Aí é o seguinte, nós vamos ter uma Copa do Mundo agora aqui. A hora que o Brasil estiver jogando, fizer um gol, espero que faça muitos e que seja campeão, o pessoal vai na rua e bate palma. Muito legal. É ridículo. Vai chegar agora São João. Aliás, é também um insulto à cultura brasileira, ao folclore brasileiro, à história brasileira. Poucos aqui sabem, mas o Brasil é o segundo maior produtor de fogos de artifício do mundo. Vocês podem pesquisar, vai no Google. O primeiro produtor é a China. O primeiro produtor é a China, logo depois é o Brasil. Nós geramos milhares de empregos. Trabalhador brasileiro que põe o prato de comida na mesa porque fogos de artifício está sendo usado para celebrar a vida. Que é isso? Tem tanta coisa mais importante para se fazer pela Serra do Japi. Tem tanta coisa mais importante para se fazer pelo povo. O dinheiro gasto nessa audiência podia estar sendo gastado pensando em saúde, em segurança, em educação. Trabalho com fogos desde 1980. Trabalhei com fogos na Europa, Estados Unidos, Brasil. Fui gerente de exportação da maior empresa de fogos de artifício do Brasil e da América Latina. E o que eu falo para os senhores é: Nova York pode soltar fogos, Londres pode soltar fogos, São Paulo pode soltar fogos, Jundiaí não pode soltar fogos? O que vocês fizeram? O que nós fizemos aqui para sermos proibidos? Isso é um crime contra as liberdades individuais. Talvez, eu entendo o propósito, é a preservação, mas não vai ser proibindo a queima de fogos de artifício que nós vamos conseguir preservar a Serra do Japi, porque barulho vai ter sempre. A gente consegue preservar com fiscalização, com cuidado. A gente consegue preservar, pensando sim no futuro, mas com ações efetivas e não só com hipóteses. E tudo
tudo que foi colocado aqui antes contra os fogos, meramente hipotético. Obrigado, Cláudio Soares. A grande parte dos incêndios, concluindo por gentileza, a grande parte dos incêndios que ocorrem nas florestas são devido a raios ou outros motivos. Fogos é tradição, é história do povo brasileiro. Obrigado. Próximo orador, Eduardo Iassu, presidente da Associação Brasileira de Pirotecnia, ASOBRAP. Boa noite. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao presidente da Câmara. Muito obrigado aí por deixar a gente poder esclarecer um pouquinho a nossa parte. Eu escutei muito bem a nobre doutora Clara Nunes aí. É um excelente trabalho que ela faz ali na Serra do Japi. Respeitamos muito. E bem disse a outra senhora que esteve aqui também, que nós não somos inimigos, conforme a senhora mesmo disse. E muito bem dito, porque nós não somos inimigos. Nós queremos conviver em paz. E não queremos interferir na vida de ninguém. Vocês têm a Serra do Japi aqui, que é uma área de proteção, e ela deve ser protegida. Ninguém quer chegar na área do Japi, ali uma reserva ecológica, onde vocês têm animais lá, silvestres. Ninguém quer ir lá e soltar fogos. E eu acredito também, já falaram isso daqui, que lá eu acho que é uma área bem reservada, e pelas notícias que eu tive, é proibido até a entrada de pessoas. Então, não se pode soltar, e acho que nunca foi solto fogos lá. Hã? Então, e a gente tem que obedecer esse regramento, só que nesse projeto que estão apresentando, ele não está delimitado as áreas. Está se falando em áreas, não senhora, eu li o projeto agora. Não, espera aí, não consta. Um momentinho só. Eu peço ao orador que não debata com a plateia, por gentileza. Não. Mas não pode debater. Ela fez a proposta, por isso que eu não estou rebatendo, mas só estou querendo, em respeito a ela também, poder discutir um pouco com ela, porque se ela colocou lá que existe uma área delimitada, eu li e reli esse projeto ali agora, eu não vi nenhuma área delimitada. Fala-se ali depois da rodovia do Bandeirantes até o fundão desculpa, eu esqueci o nome da rua, mas não consta no projeto, e vocês sabem muito bem que tudo que não consta no projeto, ele pode ser interpretado de várias formas. O que nós pedimos é que, já que é delimitada essa área, que conste no projeto, porque eu não vi. Também, eu acho que o nosso advogado esqueceu de falar que todo projeto também, ele tem principalmente uma reserva, principalmente na parte de, uma reserva de verba destinada para poder o projeto ser viável. Também não consta naquele lá, eu acredito que a prefeitura deva arrumar alguma verba, porque todo projeto que não tem uma verba destinada para ele é inconstitucional, por si só. A área que nos falaram, me parece que ela abrange quase toda a área urbana. O que nós precisamos é que não seja muito subjetivo, que delimite a área. Desculpa. Depois eu vou ler, muito obrigado. Peraí. E já existe uma lei de proibição para vocês aqui na Serra do Japi, e eu não sei então por que uma nova lei para fortificar isso. Também comentaram aqui que algumas cidades, como Campos do Jordão, proibiram o Réveillon desse ano. Vocês têm razão, eles fizeram, diz que com fogos silenciosos, que não deu nada de fogos silenciosos, e eu tenho prova disso daí.
Então foi feito com fogos de artifício com estampido também, porque todos os fogos ele dão estampido, tanto na abertura dele na hora do lançamento, ele tem a pólvora de lançamento, que ele dá o estampido, e na abertura dele, mesmo os fogos coloridos, ele dá o estampido. Então Campos do Jordão também teve um Réveillon com fogos de estampido. Quanto ao deputado Ricardo Izar, que foi colocado aqui, foi muito bem dito, o projeto dele é um projeto. Vocês muito bem sabem que todos podem colocar um projeto. Só que quem pode falar que ele vai passar ou não é o próprio Congresso Nacional. Na área de fogos de artifício, tem que ser uma lei federal. Então, por enquanto, esse projeto do Ricardo Izar é somente um projeto e nós estamos discutindo com ele também em âmbito federal. Também se comentou fogos acima de 140 decibéis, que todos os fogos atingem mais de 140 decibéis. Nós temos exames também do laboratório do Senai, da FIENG do Senai de Santo Antônio do Monte, onde comprova que todos os fogos, eles não ultrapassam mais de 110 decibéis, dependendo da distância que for ouvida. Se você soltar um fogo a 10 metros, ele te dá um nível de decibéis. Se você soltar ele a 40 metros, o nível de decibéis dele diminui quase 20%. E assim por consequente. Obrigado, senhor Eduardo, pela explanação. Não, deixa eu só comentar. Só Tem que respeitar o tempo, senhor Eduardo. Todos foram 5 minutos. Não, mas ele falou uma coisa errada. Foi comentado uma... Peço ao senhor Eduardo que conclua, por gentileza. Foi comentado a respeito da Boate Kiss, do incidente que aconteceu com a Boate Kiss. Nós não podemos pagar por isso. Houve sim um incêndio na Boate Kiss, onde se utilizou um produto indevido dentro de um palco. Então, ali houve um acidente porque a pessoa não era especializada, não utilizou com o conhecimento técnico dele, ele não era especializado nisso, por isso houve incêndio. Por isso a nossa associação sempre está prestando cursos para habilitar o profissional para ele poder soltar fogos de artifício. Agora, também falaram aqui sobre os fogos indoor, que existe uma lei aqui que eu não desconhecia, uma lei de proibição aqui no município de Jundiaí de fogos indoor. Muitos de vocês não conhecem, mas fogos indoor é muito geral. Porque se existe, por exemplo, uma vela de aniversário, ela é considerada como fogos indoor. Se existe aquela velinha que sai um vulcãozinho, ela é considerada como fogos indoor. Então, na verdade, até um bolo de aniversário, se fizer dentro da tua casa, você está sendo proibido e pode sofrer sanções. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao vereador Fauás Tarra. Vamos lá. Sobre a questão das outras cidades. As outras cidades já estão sabendo. Lembrando que Jundiaí tem 49% da área da Serra do Japi. Cabreúva tem 43%. Elas já sabem. E nós aqui não podemos legislar para as outras cidades. Isso é óbvio. A gente não é deputado, a gente está aqui como vereador. Então nós temos que legislar para a nossa cidade. Fiscalização, como todos nós sabemos, todo o projeto que a gente fala aqui na casa, fiscalização é da prefeitura, não é competência nossa da casa. Já existe a guarda florestal, enfim, existem N entidades que a prefeitura pode destinar para fazer a fiscalização, então não teria custo algum. A própria guarda florestal já nos procurou, apoia o projeto e pediu que se fizesse um projeto na Serra. Por quê? Porque lá tem muita soltura, enfim, romarias. Então isso foi pedido pela... Por favor, peço silêncio para que encerre a minha explanação. Então a própria Guarda Florestal entende que precisa de um projeto como este para fortalecer. Lembrando que o projeto é muito claro, então estão tentando aqui descaracterizar o projeto, mas o projeto é muito claro, que fala o quê? O perímetro da Serra do Japi. Então isso já está muito claro, já existe a lei que delimita. Então toda a área urbana, ela não entra, ela é a parte... urbana para cima, né? A doutora explanou muito bem. Então ninguém aqui está querendo fazer passa-moleque, ninguém aqui é moleque, ninguém aqui é burro, está muito bem explicado. Trouxemos a doutora Vânia para justamente explicar toda essa questão do perímetro, então isso está muito claro. Acho que a gente não tem que nem entrar nesse assunto. Estão querendo descaracterizar o projeto, então não é isso. O projeto é muito claro, existe um perímetro, existe a região que a Serra faz o trabalho, faz a preservação, isso está claro
muito claro na lei. E quanto a ataques pessoais, enquanto estiverem me atacando pessoalmente, eu estou muito tranquilo. Eu quero discutir o projeto, eu vim aqui para isso. Então, ficou claro que ainda nós temos razão no que nós falamos, com dados técnicos, dados científicos. Isso, infelizmente, ainda ninguém nos rebateu, então estou muito tranquilo, tá bom? E então, quando estiverem me atacando pessoalmente, minha atuação, eu estou muito confortável. Lembrando que esse projeto não é aqui algo pessoal nosso, foi a população que nos procurou e 77% da população apoia. Então, ninguém aqui está legislando por causa própria, e sim a população. Próximo orador, o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, vamos procurar manter a democracia aqui. A gente não é só contra os fogos, eu também sou contra o balonismo, que vários balões caíram na Serra do Japi, tudo que pode causar. Eu acho que houve o respeito da nossa parte para com os opositores e agora deve haver a educação da parte contrária para com aquele que vos fala. A gente é contra o balonismo também, qualquer coisa que possa agredir a Serra do Japi. O projeto é específico para o território de gestão da Serra do Japi. A gente entende que o tema é muito técnico, né? E talvez de difícil assimilação por parte de algumas pessoas, mas foi muito bem explanado pela doutora Vânia. É um território restrito, é um tema muito técnico, então a gente entende que a aglutinação sensorial perceptiva de algumas pessoas seja realmente complicada. É simplesmente o reforço de uma lei, que nem a doutora Vânia falou, que já existe, se eu não me engano, em 2004, do ex-prefeito, falecido prefeito Ari Fossen, que já proibia esse tipo de situação. Então, não é o centro contra a periferia, o centro contra a Serra do Japi. É o seguinte, lá é um território específico, lá existe mata. Eu até me questiono onde estão situadas as casas de fogos, se é o local exato. Se fosse uma perseguição simples dos vereadores, não só nós, outros votaram também, a gente bateria mais firme nisso. Será que o local é adequado? Será que trabalhisticamente eles estão cumprindo? Eu acredito que sim, porque a gente conhece as pessoas. Será que outras leis não viriam que a gente pudesse forçar? Então não é uma coisa pontual. Não é uma coisa pontual, mas vamos ter calma também. Nós estamos aqui para atender uma demanda geral, senhores. Se as pessoas reclamam aqui que os fogos são prejudiciais, sejam eles com barulho, sem barulho, é óbvio, gente, que o fogo tem barulho na sua saída, que nem o senhor falou, mas a saída lá em cima é blau. Agora falar que vamos fazer uma lei proibindo São Pedro de soltar raio, né, gente? Pelo amor de Deus, não vamos extrapolar, né? O dinheiro existe, como o doutor falou, ele até está distraído. Doutor, existe a legislação federal, mas existe o interesse peculiar do município, doutor. No interesse peculiar do município, o vereador pode sim, tem todo o direito, tem toda a prerrogativa, e aqui há o interesse peculiar do município de legislar sobre o território de gestão da Serra do Japi. Então, nós sobrepujamos tranquilamente a legislação federal. Até porque, como já foi dito várias vezes, a legislação ela é legal e ela é constitucional. Ou seja, ela sobrepuja a legislação federal. O tema é muito técnico, como nós falamos. Nós protegemos também, a gente briga por saúde, segurança, educação, e o dinheiro que foi gasto aqui, eu acho que é um dinheiro que foi bem gasto, porque nós temos que ouvi-los para ver se adequamos ou não
nós temos que ouvir as pessoas que são favoráveis, nós temos que ouvir os vereadores. Então, não se declina aqui, não existe um contraponto aí no custo dessa audiência pública, porque nós fazemos audiências públicas quase toda semana e todas têm que ser respeitadas, tenha o custo que tiver. Aliás, o custo aqui foi muito reduzido pela nova presidência do Gustavo Martinelli. Falou-se, existem loteamentos lá que estão depreciando. Não tem nada a ver com a Câmara Municipal, senhores. Isso é problema do Executivo, não tem nada a ver com a gente. Pelo contrário, nós cerceamos muito o que houve. Nós mudamos o plano diretor e será mudado novamente. Então, isso não tem nada a ver com o vereador. Quanto ao vereador querer proteger a Serra do Japi, não proteger o centro, é complicado. A gente fez muita coisa também pelo centro, porém, o que vocês pedem, iluminação, GM, mato, isso não é problema do vereador. Nós não somos eletricistas, nós não somos cortadores de mato, nós não podemos, nós não podemos. Por gentileza, vamos respeitar a fala. Os vereadores respeitaram quando vocês estavam explanando na tribuna. Nós não podamos árvores, o que às vezes nós encaminhamos a demanda que nos e nós encaminhamos para a prefeitura. Mas essa é um erro, às vezes, da população achar que o vereador tem essa obrigação. O vereador legisla e fiscaliza as ações da prefeitura. Então, somente isso daí. É o que nós aqui nessa legislatura procuramos fazer. Agora é simples, né? É que a pessoa não está mais aqui. É simples subir nessa tribuna e ficar falando um monte de coisa aqui e depois vazar, né? Como se fosse um rojão. Porque a gente fica quietinho, a gente olha, a gente respeita, até porque a gente tem educação, mas que se falem, que não se generalizem os políticos e que se respeitem como os senhores forem respeitados aqui. Então a realidade é essa: combateremos tudo que venha a dilapidar a Serra do Japi, goste quem gostar ou não. Nós não estamos aqui para alegrar ou agradar ninguém. Estamos para atender algumas demandas que nos passaram e, assim as achando justas, nós a defenderemos. E em razão do povo de Jundiaí, não pessoas que são de fora. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, só para colaborar com alguns dados que falaram aqui na tribuna, senhor Eduardo, o projeto está claro, o item 1 do projeto de lei, ele fala do território de gestão da Serra do Japi, do qual a doutora Vânia explanou qual é o território. Segunda coisa, quando se fala de representatividade, no outro projeto que proibia fogos na cidade como um todo, 77% da população de Jundiaí foi favorável ao projeto. Esse com certeza o percentual é maior, porque isso delimita apenas a Serra do Japi. Eu gostaria até que o JJ fizesse uma outra enquete como essa, que com certeza vai colaborar. Mais um dado importante. Se falou de gasto público, com audiência, com várias coisas. E o gasto público com as pessoas que são mutiladas soltando fogos, que perdem dedo, braço, perna, visão e são atendidas na rede pública de saúde, né? Então existe esse gasto público também que aqui não foi mencionado, né? Então eu acho que é importante
Finalizando, senhor presidente, eu acho que, além, foram explanadas outras coisas que também causam risco de incêndio na serra, mas uma coisa não exime a outra. Então, tudo que se puder ser feito para se evitar e proteger a Serra do Japi tem que ser feito. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador, vereador Rafael Antonucci. Senhores presentes aqui, só para agradecer a audiência de hoje, acho que ficou bem claro aqui, desejar uma boa viagem aos senhores que vieram de fora, parabenizar a torcida organizada e falar que aqui nós legislamos para o interesse da população de Jundiaí. Muito obrigado. Encerrada a pauta e não havendo mais falas, agradeço a todos a presença e declaro encerrada esta audiência pública. Muito obrigado.